Bom dia, turminha! Tudo bem, sextos anos? Espero que sim. Preparados para mais uma semana? Então vamos lá. Essa semana nós vamos trabalhar os elementos da narrativa. É necessário copiar no caderno? Sim. Por quê? Porque é um conteúdo que a gente praticamente trabalha o ano todo, tá? Nas interpretações de texto. Então vocês vão copiar esses elementos da narrativa no caderno. Então vamos lá. Começando aí, vocês sabem o que é narrar? Narrar é contar história. E contar uma história faz parte do nosso dia a dia. Só que quando você conta uma história, são necessários dois elementos. O narrador, que é aquele que conta a história, e a personagem, que é quem vive os fatos. Não tem como você contar uma história sem esses dois elementos. Só que nós não devemos confundir narrador com autor. Por quê? O narrador é alguém inventado pelo autor que conta a história. Já o autor é quem escreve, quem cria essa história, ele escreve, tá bom? É aquele que vem no texto, quando vocês leem, que vem lá no final o nome de quem escreveu essa história, tá bom? São exemplos de textos narrativos: novela, romance, contos, que é o conto de fadas, conto maravilhoso, as fábulas, história em quadrinhos. Então, são textos narrativos. Agora, quais são os elementos da narrativa? Vamos começar com o primeiro elemento, que é a personagem, que eu já disse para vocês que é quem vive os fatos, né, da história. Só que são divididos em três tipos: personagem principal, que também é chamada de protagonista, que é a personagem mais importante da história. A personagem antagonista, que é o vilão da história, que é aquele que tem uma ação contrária, tá? E a personagem secundária, que são todas as personagens que desempenham um papel menos importante que a personagem principal. Então, todas as outras que sobrou na história, que não seja a personagem principal e nem o antagonista, são as personagens secundárias, tá bom? Agora, nós temos também o narrador, que é outro elemento do texto narrativo. Já disse para vocês que o narrador é aquele que conta a história. Só que dependendo da posição que ele assume numa história, tá, é chamado de foco narrativo. E ele é dividido em narrador de primeira pessoa, que também é chamado de narrador personagem, que é aquele narrador que conta a história e participa dela ao mesmo tempo. Então, quando eu falo assim, ó, estava correndo pela rua quando de repente tropecei em um pacote embrulhado com jornais. Então, agora vocês viram aí quem está contando a história, ó, tropecei. Eu estou contando o que aconteceu comigo. Então, eu tenho um narrador de primeira pessoa. Já o narrador de terceira pessoa, que também é chamado de narrador observador, é aquele que somente conta a história. Ele não participa como personagem. Então, eu vou falar um exemplo. O mesmo que eu disse anteriormente, eu vou transformar agora em terceira pessoa. João estava andando pela rua quando de repente tropeçou em um pacote embrulhado de jornais. Agora eu estou contando o que aconteceu com João. Então agora o narrador somente está contando a história. Ele não mais é personagem também. Então eu tenho o narrador de terceira pessoa, tá bom? Agora outro elemento, espaço. Espaço é o ambiente, o lugar onde se passou a história, tá? A história ela pode ocorrer em um ou também em mais lugares, tá bom? O tempo. Agora, o tempo é o período ou a época em que a história aconteceu. Então, uma história, ela pode acontecer num determinado período. Ela pode acontecer pela manhã, ela pode acontecer durante um tempo curto, tá? Como também numa época, tá? Há um tempo atrás. Então, numa época determinada aí na história. Então, o tempo ele é dividido em cronológico e psicológico. O tempo cronológico você encontra no texto quando as ações se desenvolvem numa sequência.
obedecendo os ponteiros do relógio. Então, se eu vou contar aí, vou narrar o que aconteceu comigo durante o meu dia, eu vou começar a contar que eu acordei, tomei meu café, fui trabalhar, almocei, à tarde fiz algumas atividades. Então, eu estou contando aí, narrando um fato num tempo cronológico. Eu estou obedecendo a sequência dos fatos, tá bom? Já o tempo psicológico, não tem uma sequência organizada dos fatos. Só que esse tempo só existe na mente do narrador, tá? Então, esse tempo psicológico vocês vão encontrar em alguns tipos de texto, só que mais pra frente, tá bom? Então, isso aí são os elementos da narrativa. Na próxima semana eu vou continuar com os outros elementos. Aí eu trouxe algumas atividades. A primeira é uma fábula, que é um texto narrativo. Vocês vão ler essa fábula, a raposa e o corvo, e vão responder as atividades. Então, olha só. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore, com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com um queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore. Olhou para cima e disse: que pássaro magnífico avisto nesta árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado o rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem, o que não tem é inteligência. Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Então, vocês viram que a raposa usou da inteligência dela, né, para conseguir o que ela queria. Então, olha só, vocês vão responder as questões, somente responder. 1. Qual o título do texto? 2. Quem é o autor? 3. Quais são as personagens? 4. Em que lugar se passou a história? 5. Qual é o foco narrativo? Qual o tipo de narrador? Narrador de primeira ou terceira pessoa? Tá? Ou também chamado, né, de narrador personagem ou narrador observador. 6. O que o corvo conseguiu arranjar e onde ele foi? 7. Do que a raposa decidiu se apoderar? 8. O que disse a raposa para bajular o corvo? 9. questão. O que fez o corvo ao escutar os elogios da raposa? 10. O que aconteceu com o queijo do corvo? 11. Qual era a intenção da raposa ao elogiar o corvo? 12. A moral da história qual é? Vocês vão assinalar aqui, eu copiar no caderno. Tá bom? Agora, a 13ª eu trouxe uma tirinha, que também é um texto narrativo. Vocês vão ler essa tirinha da Mafalda e vão responder. A. Quem são as personagens? B. O lugar que se passou, a história. E a C. Mafalda afirma ver um doente em sua casa. Quem é esse doente? Vocês vão justificar aí o porquê que vocês colocaram quem é o doente aí que ela está querendo dizer na história, tá bom? Essas são as atividades dessa semana. Façam com calma, leiam com atenção, tá bom? Lembrando que é para copiar os elementos da narrativa no caderno e os exercícios somente responder, tá bom? Uma boa semana e bons estudos. Um beijão.